Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai ver esse vídeo gravado. Nós vamos iniciar mais uma live na RMG Mariologia, hoje falando sobre a vida dos santos. Seja muito bem-vindo, eu sou Raquel. Estou aqui em Itapecerica da Serra para falar com todos vocês. Boa noite, senhor Alexandre, seja bem-vindo à nossa live. Recomendo aí já pegar um papel, uma caneta e deixar do lado, porque sempre tem algo novo para ser partilhado e também a gente vai anotando aquilo que nós vamos aprendendo, porque a gente tem a memória curta, né? Às vezes a gente esquece das coisas. É bom a gente ter um caderninho para fazer as anotações sobre aquilo que nós vamos aprendendo, certo? Muito bem. Esse é aquele momento inicial que o Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo. Então, você que vai ver depois, pode adiantar aí um pouquinho, né? Porque sempre demora um pouquinho. Então, vamos aguardar. Hoje nós vamos ter a presença do Padre Ramon. Ele que vai nos ajudar na nossa reflexão hoje. Então, também já aproveito para convidá-los. A semana que vem nós estaremos aí com uma live também com o Padre Ramon, na quinta-feira, dia 3. Ele vai nos ajudar também com o tema do jejum, tá? Então já tem uma live aí para quinta-feira. Na segunda, nosso costumeiro terço, né? Sobre o terço que nós rezamos pelas almas do purgatório. E na terça-feira, provavelmente, a gente vai estar falando um pouquinho... Boa noite, Elaine. Vamos estar falando um pouquinho sobre a quaresma que está se iniciando. Olha aí, nosso convidado já chegou. Boa noite, Elaine. Aí o Padre Ramon vai pedir para entrar aqui na câmerazinha do mais e nós já vamos dar início a essa live de hoje. Já sejam bem-vindos, já vão convidando aí, ó, tem uma setinha do lado, quando você clica nela, você pode convidar as pessoas para participar da live. Então, aqui eu estou enviando alguns convites agora aqui, ó, para alguns amigos. A Elaine já tá aí, não preciso convidar a Elaine agora não. Então, aí a gente convida alguns aqui e coloca aqui, ó, no concluir. Tá vendo? Aí vocês convidem aí mais pessoas para participarmos juntos dessa live. Convidar. Vamos ver. Padre Ramon, eu convidei o senhor. Aí o senhor entra. E agora? Muito bom. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, sim, graças a Deus. Deus abençoe você e Nossa Senhora lhe proteja. Amém, Grande amém. Raquel. Nada, grande Padre Ramon que vai nos ajudar hoje. Grande parceira aí da Mariologia, da nossa caminhada, não é? Vamos caminhando, né? Vamos caminhando. É sempre muita alegria, eu sempre sou muito grata pelos nossos amigos padres que nos ajudam, porque nós sabemos como é corrida a vida dos sacerdotes, a gente sabe o quanto de ovelhas que tem para cuidar, né? E aqueles que fazem com amor esse trabalho, a gente sabe que não é fácil. Então, quando vocês aceitam um pedido, a gente fica muito feliz, muito agradecida, porque a gente sabe que o alcance vai ser longo, que tem muitas pessoas que estão crescendo juntos na fé, nessas pequenas partilhas, né, com esse recurso que deixa aí depois gravado, então a pessoa vai poder assistir depois com calma, encaminhar para outras pessoas, ver no tempo que tiver livre, e esse é um serviço de evangelização dos tempos atuais, né? É o tempo da tecnologia, é o que nós temos para o momento e que nós usamos a nosso favor. Exatamente, usar a nosso favor, a favor da fé, não é? E a qual eu já parabenizo você também pelo seu trabalho, que eu tenho acompanhado nas redes sociais, as suas lives, uma melhor do que a outra, sabe? Selecionar, convidar os participantes aí. Nossa, muito bem, que bom.
não é? Então, que Deus continue abençoando o seu apostolado, que é um apostolado, né? Então, siga em frente, não é? Então, Amém. cada qual com o seu dom, a sua espiritualidade, nós vamos servindo o reino de Deus, não é? Então, Exato. felicidades para você, viu? Obrigada. E hoje servindo ao reino de Deus e hoje com um tema muito importante que nos chama a atenção, porque servir ao reino de Deus por quê? Só por servir? Ou nós temos um caminho aí a buscar? Seria talvez um caminho de santidade? Vamos hoje entender isso daí? Com certeza, um caminho de santidade, porque se nós não nos tornarmos santos, nós não vamos ter a visão beatífica de Deus, né? Nós não vamos estar contribuindo com o reino de Deus, né? Então, nós contribuímos com este reino à medida em que nós vamos deixando o Espírito Santo plasmar a nossa alma, né? Nos moldar interiormente, né? Porque a santidade é de dentro para fora, né? É de lá de dentro e a gente vai externando isso, sendo sal e luz na vida do mundo. E como diz Santa Catarina de Sena, né? Se eu não me engano, é ela mesma, a gente tem que botar fogo no mundo. O fogo de Deus, o fogo que não que queima, que destrói, mas que purifica, que intensifica, não é? Então, é assim. Não é? Muito bom. Então, o padre já até começou, gente. Olha aí, ó. Já começou a nos contar um pouco aí sobre a vida dos santos, aí um caminho de santidade. Mas, enfim, Exatamente. seja muito bem-vindo, vocês que estão entrando agora. Quem ainda não me conhecer, depois vai lá nos destaques da RMG Mariologia. Eu deixei lá alguns vídeos lá da minha apresentação para me conhecer um pouquinho de quem eu sou, de onde eu venho, para a gente não perder tempo aqui na live. Né? O Padre Ramon também tem aí o Instagram dele. Quem não está seguindo ainda, depois já começa a seguir também, que ele está ali também fazendo postagens diárias, que nos ajuda também nesse caminhar de fé. Então, para não perder mais tempo, porque aqui nós temos só uma horinha, a gente vai entrar hoje nessa questão da importância da vida dos santos, né? Por que a gente precisa conhecer a vida dos santos? Então, Padre Ramon, a palavra é sua. Tá. Saúdo, então, todos aqueles e aquelas que já entraram, que se fazem presentes, né? Depois de ter saudado a Raquel, do RMG Mariologia. Também convido vocês a seguirem a página, conteúdo muito bom. E agradeço também você ter recomendado a página do Padre, com as postagens diárias, não é? Mariologia, eu preciso voltar a fazer as minhas postagens também, que era Mariologia em Gotas, não é? E saúdo também aquelas que vão estar entrando aí, né, no decorrer. De repente as pessoas não conectam no início, mas sejam bem-vindos aí e que todos possam aproveitar esse nosso bate-papo tão importante, né, Raquel, como você já colocou, a importância de conhecer, né, a vida dos santos. E eu até digo assim, a necessidade de conhecer a vida dos santos, não é? Essa necessidade, porque é necessário. Nós, muitas vezes, idealizamos demais a santidade e dá a impressão de que ela não está a nosso favor. Não é? Ela não é favorável a nós, parece que é um fruto de uma árvore muito robusta, grande, onde eu não consigo apanhar esse fruto, alcançar. Não é? E a gente sabe que a igreja sempre ensinou, e o Papa Francisco recordou muito bem isso na carta encíclica dele sobre a santidade, que a santidade está ao nosso alcance. Então, a importância, a necessidade de conhecer a vida dos santos começa justamente por isso. Eu olhar um homem, uma mulher que se tornou amigo de Deus e que que nos precedeu, não é? Nessa conquista pela santidade, não é? Que chegou antes, na corrida, essa corrida que todos nós estamos em direção ao Pai. Viemos dele e para ele nós voltaremos. Quer dizer, a gente fala assim, mas Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, toda santa, para ela foi fácil. E quando nós olhamos, não que para Nossa Senhora tenha sido fácil, né? Não foi, mas Nossa Senhora é uma excepcionalidade, é uma exceção, né? A Santíssima Mãe de Deus com o dogma da Imaculada Conceição. Agora, quando nós olhamos os santos que tiveram os seus atropelos, né? E que lutaram contra o pecado. E nós olhamos um Santo Antônio de Pádua, um Beato Carlo Acutis, né? E a gente vai dizendo assim, a vida deles não foi fácil, né? Então, no tempo deles não foi fácil, no nosso também não está sendo, mas para Deus nada é impossível e a santidade está ao nosso alcance. Agora, que fique claro, quem são os santos, né? Os santos são os amigos de Deus,
né? Aqueles que se fizeram amigos de Deus. E o que importava para eles, né? E crescer na intimidade com Deus, né? E quando a gente se dispõe a crescer na intimidade com Deus, muitas vezes a gente é taxado, né? A gente recebe rótulos, né? Então, eu sempre gosto de dizer que todo santo tem um pouco de loucura, não é? É, no bom sentido, né? De repente, alguma coisa que para eles era tão comum, talvez para nós, a gente acha um pouco estranho, nós que somos cristãos, e para o mundo, então, quem não crê, fala que doideira é essa? É loucura, não é? Mas a loucura da paixão, a loucura desse amor, eu vou até usar uma redundância aqui, esse amor apaixonante por Nosso Senhor, esse amor apaixonante pelas coisas de Deus, não é? Então fez com que eles buscassem. E essa loucura, ela tem tudo a ver com a espiritualidade, né? A espiritualidade, a geografia, a vida dos santos, né? Eles corriam como se eles vissem o invisível. Eu acho que é isso que colocava um pouco de loucura na vida deles, né? Então, eu vejo o invisível, eu enxergo o invisível, o Senhor caminha, eu estou vendo Ele e eu estou correndo em direção a Ele. Então, essa corrida, ela tem um pouco de loucura. Para onde vocês estão indo? Nós estamos voltando para o céu. Estamos indo para o céu. Então, a gente vê a vida dos santos como a humanidade, mas pedindo algo mais, né? Pedindo a santidade. São humanos, mas em busca do ser divino, não é? E é justamente por eles serem humanos que eles queriam viver a humanidade junto de Deus. E por isso essa pressa em chegar. Acho muito bonito isso na vida dos santos, não é? É muito interessante o que o padre falou da questão da loucura, né? Se nós pensarmos, eu sempre digo que Maria já mostra um sinal de loucura, porque pensa uma adolescente que recebe a notícia de que vai ser a mãe do Filho de Deus e fala assim, sem pensar nas consequências, óbvio, né? Pensando, vamos imaginar que nós estamos aqui no tempo presente, ali naquele momento, chega alguém e fala, olha, foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. E ela fala assim, ela não pensa o que os pais vão dizer, ela não está preocupada com o noivo, que ela é prometida, o que a vizinhança vai falar. Tem um pouco de loucura em Maria, né? Essa loucura de acreditar em Deus. Essa loucura bom, se foi Deus que me escolheu, então eu vou que vou, não vou nem ficar pensando muito, né? Exatamente. Se foi uma escolha de Deus para minha vida, eu digo sim, mas para dizer esse sim, sem medir as consequências, tem um pouco de loucura, né? Então, aqui o padre está falando, a vida dos santos nos mostra muitas vezes essa loucura apaixonante por Jesus, como Maria nos mostra essa loucura apaixonada por Deus, que escolheu ela para ser a mãe do filho dele, né? Então, é bem interessante, porque às vezes as pessoas têm essa questão de que quando se fala em santidade, é tudo assim, né, padre? Tudo Exatamente. Certinho, tudo redondinho. Aí, de repente, a gente já começa essa live dizendo que os santos têm um pouco de loucura. Vamos pouco de loucura. Você falando aí, eu estava procurando aqui no meu estojo, mas não tem, por incrível que pareça. É um que eu carrego na maletinha do livro de oração, mas enfim, eu estava procurando aqui uma régua, não é? Mas aqui tem um destaca-texto, né? Porque você falou assim, não dava tempo de medir, não é? E é verdade, porque quando é uma questão de confiança, essa loucura aí, a Raquel tem aí, ó. Então, a régua aí, gente. Então, Nossa Senhora não ficou pensando, né, nas consequências, né? Então, é um sim pronto e resignado à vontade de Deus. E os santos e santas foram na esteira, né, de Jesus, né, o novo Adão, que disse sim ao projeto do Pai, e a nova Eva, Maria. E eles foram. E esse sim tem consequências. Eu sempre digo que o não tem consequências. E o sim também tem consequências. Então, não dá para medir. Então, essa loucura é justamente o quê? Essa confiança, né? Essa confiança no Senhor, né? Então, confiar. Essa entrega, né? Eles confiaram. Eu lembro de um episódio da vida de São João Bosco, né? Onde ele foi chamado, assim, era mais ou menos, acho que uma meia-noite, quase meia-noite,
E os seus companheiros disseram, mas Dom Bosco, tu vais esta hora sozinho, isso não é perigoso? Andar, caminhar até em direção a isso, e se for uma fraude, né? Não for um doente, é um enfermo, não é? For uma invenção, né? E ele respondeu para um dos seus amigos, você não tem fé? Né? Você não tem fé? Não tens fé? E ele seguiu, e ele foi. Né? E realmente era uma emboscada. Era uma emboscada. Mas, enfim, havia um cachorro que era amigo, né, de Dom Bosco. E é justamente esse cachorro que o defendeu. Essa cena do filme me marcou muito. Não tens fé? Então, é uma loucura. Né? Porque hoje nós bem sabemos que para fazer uma obra de caridade, né, um gesto desse, até mesmo eu que sou padre, que posso ser chamado talvez no hospital ou numa casa, talvez uma hora, né, não tão tranquila, né, como numa madrugada, eu sempre fiquei com essa cena na cabeça. Mas a confiança que os santos tinham, né? A determinação. Então, essa confiança é um pouco de loucura. Se nós não formos, nós não tivermos um pouco de loucura, a gente não confia em Deus. A gente não se lança, a gente não se entrega, né? Então, o que você estava falando justamente isso, né? Não dá para medir. A gente não dá para ficar medindo todo o tempo. É ir, se lançar, é ir para águas mais profundas, é fazer essa entrega, né? Confiar que o Senhor, ele, para quem quer ser santo, ele dá a graça, né? Ele assiste com a sua graça, a sua bênção. Verdade. O sim tem as suas consequências e no final de toda a dificuldade é sempre muito positivo, né? É um caminho, porque tudo que é de Deus é um caminho penoso, não é para ser fácil, mas o final é sempre uma grande alegria, né? Exatamente, E veja bem, a vida dos santos que tiveram dificuldades, como nós temos hoje, né? Nós queremos ser vistos como normais, né? Porque somos crentes, porque cremos, porque amamos a Deus, mas nem sempre aqueles que não creem vê a gente como normais, né? Mas vê a gente como alienados, né? Pela religião, pela espiritualidade. Então, essa questão da importância de conhecer a vida dos santos, a necessidade até mesmo de conhecer a vida dos santos, é ver que eles defenderam a fé aqui. Eles lutaram por aquilo que é precioso, o dom e a virtude da fé. Defenderam a fé, defenderam o evangelho, defenderam Deus e as coisas de Deus, Deus e a sua palavra, a igreja, não é? E, portanto, lá no céu, eles continuam defendendo, né? Nessa comunhão dos santos, eles cooperam conosco, nos ajudam, né? Na oração, para que a gente desempenhe bem aqui o nosso batismo, a nossa vocação, nossa missão de defender a fé, né? De que a fé seja um farol a iluminar o mundo na escuridão. Não é? Isso mesmo. A gente vê mesmo aí essa situação da guerra, né? Lá na Ucrânia, né? Um momento assim de tormento, né? Doloroso, né? E só nos resta rezar quando nós não temos como fazer, como agir, não é? Como você também colocou ali um gesto, né? Muitas vezes eles acham que a santidade é só as mãos postas, não, mas é crer, né? Na cabeça, quer dizer, uma fé racional, compreendida, apreendida, né? Pensada, refletida, estudada, né? Usada com razão, e portanto da cabeça eu envio para o coração, crer com o coração, né? Com tudo aquilo que eu sou, na minha alma, no meu ser, no meu interior. E claro que esta fé que a cabeça compreendeu, foi levada ao coração, ela vem para as mãos e, portanto, tem a ação, a atitude, os gestos concretos, né? Solidariedade. Quando eu sou impossibilitado de fazer algo e a gente se sente impotente, como é o caso dessa situação lá da Ucrânia e tantas outras coisas bem mais graves, o que nós vamos usar? Das armas espirituais, que é a Eucaristia, o sacramento, sobretudo a Eucaristia, e a oração do Rosário, que é uma oração consagrada, qual historicamente já deixou provas de que ela muito livrou a igreja e teve muitas batalhas conquistadas, né, muitas vitórias por meio da oração do Rosário, não é? Como a Batalha de Lepanto e tantas outras, não é? E que nós somos convidados agora a rezarmos o Rosário
intensificarmos, nós que já rezamos, e acreditarmos nessa mudança, né, desse momento aí, enfim, violento, né? Sim, e tá aí também uma coisa que a gente tem muito de exemplo da vida dos santos, né? Os santos a gente vê na história da vida deles que eles são grandes devotos de Nossa Senhora e rezam o rosário com muita fé, tem como, o rosário como uma arma mesmo, né? De defesa, de fé, de confiança. Tá presente aí o rosário na vida dos santos também, não é isso? Com certeza. A gente pode afirmar, e eu afirmo isso categoricamente, sem medo de errar. Não existe santo, né, não se alcança a santidade sem Eucaristia e sem Maria Santíssima. Então, nós vamos ler a vida dos santos, Santa Faustina, Santo Antônio. Quer dizer, todos tiveram um amor muito grande, uma devoção fina, serena, profunda à Santíssima Virgem Maria. Quer dizer, então, não podemos afastar de Nossa Senhora, não podemos afastar de Jesus Nosso Senhor, de Jesus Eucarístico, né? Então, precisa-se. Quer dizer, porque Jesus deixou os sacramentos. Quer dizer, como é que eu vou ser santo se eu não recebo a Eucaristia? Não é? Se eu não participo dos sacramentos. Aquela coisa, eu sou santo na minha casa. É fácil ser da sua casa, não é? Não tendo os desafios da vida comunitária, não é? A vida comunitária é uma vida que nos santifica justamente pelas dificuldades, os obstáculos, né? E a gente vê aí a vida dos santos, né? Mesmo aqueles que não abraçaram a vida religiosa, como os pais de Santa Teresinha e do Menino Jesus, Beato Carla Cutis, né? Tiveram a vida comunitária e, portanto, tiveram as dificuldades da vida, né? Não a vida paroquial, que muita gente pensando, as dificuldades, né? Enquanto nós estamos nos relacionando com pessoas, né? Nós nos estamos relacionando com anjos e vai haver ali desentendimentos que precisam ser canalizados, administrados, governados, né? E isso também não é impedimento para a santidade, pelo contrário, né? Isso vem a favorecer a nossa luta. Quando a gente pede, Senhor, dá-me paciência, eu preciso viver a virtude da paciência. Mais vai acontecer, você pode perceber, mais vai acontecer coisas, momentos, para você justamente exercitar a paciência. Porque é fácil pedir paciência e não acontecer nada, né? Agora, quando acontece, você vai ver se você é paciente ou não, né? Qual é o seu temperamento. E lembrando aqui que os temperamentos, eles não determinam, né? Não justifica pecado. Eu sou super temperamental, então Deus vai ver isso. Não. A gente tem os temperamentos, mas nós precisamos, então, administrar os nossos temperamentos. A gente não pode usar disso como uma desculpa. Então, Deus me perdoa porque eu já sou assim. Não. Perfeito. Não é? É um caminho, né? É um caminho, exatamente, né? Então, eu vou me exercitar, não é? E eu até coloquei aqui justamente essa questão, né? Que o pecado, ao mesmo tempo que ele atrapalha, né, a santidade, claro, o pecado é um câncer, ele não nos humaniza, ele desumaniza, mas, por outro lado, aquele livro, A Arte de Aproveitar as Próprias Falhas, eu não me lembro agora o autor, é publicado pela editora Quadrante, depois a Cultor de Livros também fez a edição dele, trabalha justamente isso. Eu aprender com os meus erros, as minhas falhas, até mesmo os meus pecados, para que justamente eu entre naquela esteira, naquela caminhada de não mais pecar. Não é? Então, o pecado, sim, ele precisa ser destruído, cortado da nossa vida para alcançarmos a santidade, mas ele serve, se ele for bem aproveitado, para um trampolim para eu subir, não para eu escorregar, e nunca para eu descer, mas justamente para que eu possa aperfeiçoar. Eu vi que isso aqui não vale a pena, é desumano, isso não me faz humano, e eu quero aquilo que é humano. Portanto, no divino está o humano, né? Em Deus eu consigo a minha humanização, não é? Então, a gente pode até afirmar pela filosofia que a gente não nasce humano, né? A gente se humaniza, a gente vai buscando esta humanização, não é? À medida que a gente vai estreitando laços de intimidade com o Senhor, né? Com Deus. Muito bem. Muito bom. Então, quer dizer, a santidade também se dá no pecado, né? Podemos dizer, né? É aquilo Sim. que Leonardo Boff dizia naquele livro dele, a
a experiência da graça, é um livro, um tratado sobre a graça, não é? Que justamente nos momentos de desgraça, né? Nos momentos difíceis, nós podemos, e não só podemos, mas devemos fazer a experiência da graça de Deus, não é? Então, a arte de aproveitar as próprias falhas, né? Tem a ver. Então, que o pecado Aí seja... a gente teria, nesse sentido, a gente teria dois exemplos, né? Que é o próprio São Paulo, né? Que vivia numa vida totalmente contra Jesus, perseguindo Jesus, e desse pecado tão grave se transformou num grande, né? Num grande evangelista. E Santo Agostinho, né? Que vivia uma vida de pecado aí, uma vida daquelas, devasta, né? né? Então, é exatamente isso. Eu não preciso ficar preso no pecado, mas, de repente, pedindo essa graça de Deus para poder tirar aquilo que me impede de enxergar, quando eu enxergo a vida em Cristo, que eu vejo que eu posso ter uma vida melhor, e aí, então, é um trampolim. Aí é uma mudança radical de vida, né? São dois exemplos bem fortes, né? Porque é uma questão de escolha. Por isso a igreja nunca ensinou essa questão de destino, né? Eu nasci assim, então eu vou ficar assim, então eu tenho destino para ser ladrão, vou ser ladrão a vida inteira. Não, porque meu destino deixou assim, então eu tenho que aceitar o meu destino. Não existe isso, né? Porque nós acreditamos na conversão, né? Como foi o caso de Santo Agostinho de Hipona, após uma vida devasta, né? Ele mesmo relata sem medo, sem vergonha, melhor dizendo, no seu livro Confissões, né? Então, após ter feito de tudo, ele então teve essa reviravolta, Então, ele não usou disso para dizer assim, não, eu nasci assim, eu vou ficar assim. Ele teve a conversão e aquela vida pecaminosa, devasta, fez só com que ele subisse e fizesse, então, essa ascese nesse encontro com o Senhor. Mas nunca descesse, né? Nunca esmorecesse, né? Então, que os nossos pecados, as nossas falhas, sejam sempre trampolim para a gente subir, né? Às alturas, até onde está Deus, e nunca descer, não é? Exato. Por isso a igreja... Muito importante essas colocações, porque, assim como o senhor começou falando, né? Às vezes a gente pensa, para Maria foi fácil porque ela foi escolhida, preservada do pecado, então foi fácil. Aí nós acabamos de citar, por exemplo, dois exemplos, né, de quem viveu dentro do pecado e depois da conversão mudou totalmente de vida. Ou seja, são pessoas que, como nós, também cheias de pecado, cheias de erros, mas que a partir do momento que nós decidirmos mudar de vida, pedindo a Deus essa graça, porque sozinhos nós não conseguimos, né? Mas pedindo a Deus essa graça, nós podemos também ter uma vida mais regrada na fé, Com né? certeza. Dentro dos ensinamentos de Deus, não é isso? Com certeza. E você até citava aí São Paulo Apóstolo, né? Eu admiro muito e tenho assim acho belíssima a vida, quer dizer, a vida dos santos é encantadora, a vida dos apóstolos, né? E a vida de São Paulo, aquele drama, digamos assim, né? A humanidade, o humano gritando pelo divino, e aquela busca pela santidade, por ser de Cristo, por pertencer a Cristo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Quando sou fraco, então que sou forte, porque aí ele experimentava a graça de Deus agindo na fraqueza. Quer dizer, é uma vida assim. Aí você fala, meu Deus do céu, tem um pouco de Paulo, né? Temos um pouco de Pedro, os medos, mas São Pedro é um exemplo assim de cura interior, né? Onde ele foi permitindo que o mestre da vida, né, Jesus de Nazaré, fosse justamente o moldando, remodelando, e a gente tem um pouco desse São Pedro, né? Que vai, que grita e que recua e que dá 2 passos para frente, 3 para trás, mas enfim, aquela busca, né? Então não foi fácil a santidade para aqueles pescadores que depois se tornaram pescadores de homens, não é? Mas é bonito a busca pela santidade, a luta, né? É um combate, né? Tanto que um livro muito oportuno para se ler é o Combate Espiritual, daquele, me fugiu também o nome, mas ele foi diretor espiritual de São João Bosco, né? É um livro fantástico também.
porque a gente tem que ver a nossa vida espiritual, né, como um combate, né? Um combate, uma luta diária, né? Então, hoje eu estou pronto, não, hoje eu sou santo. Não, né? É lutar, é lutar. Santo Afonso de Ligório que fala, né? Meia hora depois da nossa sepultura, do nosso enterro, nós ainda seremos tentados, né? É uma força de expressão para caracterizar a nossa luta que termina só na hora da morte, não é? Então, feliz daquele daquela que tiver a fidelidade e a perseverança final, não é? Então, não podemos parar de lutar, não é? Santo Antônio, por exemplo, de Pádua, minutos antes de morrer, ele disse aos seus confrades: estou com medo. E eles perguntavam: medo do que, Antônio? Estou com medo. Medo do quê? Medo da morte. Ela está chegando, ela está vindo. Quer dizer, então, se você vê assim, com Santo Antônio de Pádua, passou também pelo medo do morrer, que dirá nós, né? Então, a gente precisa, né? Quando eu penso isso, eu fico com medo. Mas, então, a gente precisa estar aí pedindo ao Senhor a graça da fidelidade, da perseverança e claro que viver dessa confiança, eu acho que essa questão do medo da morte, do morrer, os santos nos ensinam uma coisa, né? Apesar aí desse grito, dessa fala de Santo Antônio, que eu acabei de citar, mas eles nos ensinam uma coisa: Deus, nosso Senhor, nos prepara para o encontro com Ele. Então, se a gente se abrir à graça de Deus, não tenha medo da morte, do morrer, porque o Senhor vai preparar a hora derradeira, né? Vai preparar. Por mais que Santo Antônio disse isso, Santo Antônio, ele sabia que estava preparado, ele sabia, não é? Então, é bonito. A gente precisa realmente conhecer a vida, a história, as atitudes dos santos, se nós, Perfeito. né, quisermos a santidade também. Muito bom. O senhor tinha falado aqui de alguma coisa em relação às virtudes, né? As ações concretas. Então, a vida dos santos traz essas histórias inspiradoras, né? Então, como nós estamos falando aqui, não se faz aí um santo, né? Não se fabrica santo, né? Uma fábrica de santo que entrou por uma porta, sai por outra porta pronta, como se fosse uma peça, né? Então, a santidade não é da noite para o dia, de um dia para o outro, mas ela vai se dando, é uma busca, né? Então, essas histórias inspiradoras que traz para nós justamente aí o exemplo das virtudes, né? No mais alto grau, né? Então, a gente percebe aí, por exemplo, o Beato Carlo Acutis, né? Tentando citar os santos mais recentes, ele ainda não foi canonizado, mas é beato, não é? Então, mas conta aqui com o nosso tema, não é? Por exemplo, a luta pela castidade, né? de ser um jovem de 15 anos. Né? Como também São Domingos Sávio, que também faleceu na mesma idade do Beato Carlo Acutis, né? Que foi aluno e discípulo de São João Bosco, né? E que nos deixou um legado de luta pelo pecado, né? Que é uma virtude, né? É uma graça muito grande aquele que tem temor a Deus. Então, é uma virtude. Então, temor a Deus não é medo de Deus. O respeito para Deus e fazer a sua santa vontade. Como um São Domingos Sávio, um Beato Carlo Acutis, né? Uma Santa Teresa de Calcutá. Não é? Então, é uma virtude belíssima. E hoje, a gente não pode generalizar. Não é? É que às vezes a gente olha assim, um pouco o mundo assustador. Mas falta muito nas pessoas esse temor a Deus. Não é? Tem gente que vive um escrúpulo, né? Aquela coisa. E tem gente que vive numa fé em banho-maria, né? Então, eu acho que a gente realmente usufruir dos sacramentos, né? Viu que ali houve uma situação assim mais complicada, um sentimento de pecado. Acho que procurar o sacramento da reconciliação, né? Antes de voltar para a Santa Comunhão. A gente não pode viver num laxismo, né? Então, a gente não pode uma coisa tanto ao alto, né? Não tanto o céu, nem tanto a terra, né? Ou nem tanto o inferno. Mas é justamente a gente ir nos moldando. E os sacramentos existem para isso, né? Então, também confessar-se os pecados veniais, né? Muitas pessoas têm que falar, não tem pecado grave, não preciso confessar.
Mas é justamente os santos procuravam o sacramento da reconciliação mesmo tendo só os pecados veniais, né? Porque é justamente no confessionário que a nossa alma, o nosso coração, né, vai mudando, vai sendo moldado e vai mudando. A gente vai despojando do homem velho, revestindo-nos do homem novo, né? Como a gente ouviu aí esse final de semana, a carta de São Paulo aos Coríntios, né? Então, a imagem do homem terreno deve resplandecer e ser reflexo do homem celestial, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a gente vai aprendendo aí estas virtudes. A castidade, no mundo tão erotizado que vivemos, não é? Então a gente vai olhar a vida dos santos e a gente vai ver o quanto os santos lutaram pela castidade. Por quê? Porque a castidade convinha, é uma coisa, é meramente um troféu. Por que eles insistiram tanto? Por que a castidade hoje não tem tanto valor? Então a gente vai na ótica cristã e católica, vai dizer a castidade era um valor e ela continua sendo um valor. Porque se ela não tem mais valor, por que eles lutaram tanto para vivê-la? E hoje ela é desmerecida. Não é? Então a gente, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, enfim, os santos que queriam viver a vida bem administrada. Né? Então, portanto, a santidade não deixa a gente viver de cabeça para baixo, né? Mas com os pés no chão, saboreando a vida terrena, mas com perspectiva, com sabor de céu, com perspectiva das coisas do alto. Não é? Então, a castidade é essa antecipação, não é? Da gente fazer o bom uso da afetividade, da sexualidade, viver bem, saborear esta vida, com foco já voltado para as coisas do alto. Não é? Então, os santos nos ensinam isso, que então lá no tempo deles foi valorizado, no nosso também nós vamos valorizar, porque senão seria contraditório. No tempo deles era diferente as coisas, então hoje não tem mais isso. Não. Então a verdade não muda da noite para o dia, né? Aquilo que eles lutaram e alcançaram, nós também somos convidados a lutar e alcançar também, né? Mesmo que o mundo pregue o contrário, não é? Então por isso eles são esses modelos de vida, não é? E eles nos ajudam nessa construção, na construção da nossa história, escrevendo a história da nossa vida, não é? E aquilo que o Papa Francisco disse, santidade é o rosto mais bonito da igreja, é uma afirmação muito bonita, né? Porque o que adiantaria se nós formos católicos? Se somos católicos e não somos santos, não é? Então no céu só vai entrar quem é santo, porque lá está aquele que é 3 vezes santo, que é santíssimo. Né? Então, a gente deve se esforçar para ter esse rosto santo e, portanto, externar a santidade da igreja. Perfeito, perfeito. O senhor estava falando aí na questão da confissão, eu não sei se eu estou enganada, acho que era João Paulo II que se confessava todos os dias. Eu lembro que tem um Papa, alguém que virou santo, que até tem esse exemplo da confissão diária, né? O senhor falou, às vezes a gente precisa confessar os pequenos pecados. Imagina, o Papa João Paulo II, sim, se eu não me engano, confessava Se eu não diariamente. me engano, acho que é também, se não me falha Né? aqui. Assim, imagina se ele, né? Imagina, Uhum. se ele Uhum. sentia que tinha que confessar todos os dias, que dirá nós, né? Exatamente, né? Procurar a confissão é um caminho para a santidade, com É certeza. um caminho para a santidade, né? E infelizmente o maligno, né, incutiu na cabeça das pessoas através aí de ideologias e coisas, e as pessoas acabaram fugindo do confessionário, não é? Que é o tribunal da misericórdia. Talvez essa palavra assuste um pouco, mas não é um tribunal ruim, não. É um tribunal da misericórdia, né? É a hora da misericórdia. E é uma pena porque o inimigo fez isso, porque é justamente ali que a gente molda justamente as pessoas, que nós somos moldados, porque o padre também se confessa, o Papa Francisco se confessa, né? Como você falou aí, o São João Paulo II, né? Então, a gente precisa, então, confiar os nossos pecados neste sacramento deixado por Nosso Senhor. Então, um dos caminhos, um dos meios para ser santo é passando pelo sacramento da confissão, né? Da confissão e da Eucaristia. E hoje a gente vive esse exagero, né? Não há ninguém para se confessar, não tem fila para confissão e a fila para comunhão é enorme, né? Porque todo mundo se julga, né? Eu estou apto para comunhão, né? Então,
É difícil, né? E aquela coisa das concepções mundanas, né? Então o padre é um homem como eu mesmo, é pecador, por que que eu vou levar o pecado para ele? Né? Mas a gente esquece do In Persona Christi, né? Então parece que a gente lembra do In Persona Christi na Eucaristia. Então é válido a missa que o padre celebrou, mas então confessar o pecado para ele, então ali ele não é Cristo. Então a gente entra nessas contradições, o qual a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que um abismo atrai outro abismo, né? Então a gente aceita, compreende um sacramento, vai aceitar os outros 6. Agora, se a gente fica meio assim, dali a pouco a tendência é os outros também, é o efeito dominó, não é? Então, um dos caminhos para ser santo é estar sempre próximo ao confessionário, né? Ao sacramento da reconciliação. Como os santos assim procederam, né? Perfeita essa colocação, perfeita, porque se eu tenho dúvida de um, eu tenho dúvida de todos. Se eu não acredito que eu posso me confessar com o padre, também não posso acreditar que ele me traz Cristo na Eucaristia. É forte isso. Eu não sei se as pessoas acabam não raciocinando isso, né, Raquel? Porque isso as pessoas falam de boca cheia. É pecador igual eu, para que eu vou contar pecado lá? Eu conto ali na hora do ato penitencial, ou quando tiver uma confissão comunitária, ou lá dentro do meu quarto. E aí, de repente, comungou. Mas quem que procedeu à consagração, né? Rezou a Santa Missa, né? O sacrifício? É o padre, mas e aí? Não, aí eu acredito. Então, vivemos esses desencontros, né? Perfeito. Né? Perfeito. Olha que isso daí dá uma outra live, viu? Exatamente. Esse tema aí dá uma outra live e olha, muito interessante, muito interessante. Agora, eu percebo que as pessoas também não sabem confessar e elas acabam também na desculpa de que eu não tenho tempo, né? Não tenho tempo mais para nada, correria, elas não param para fazer um exame de consciência, né? Então, apegar a partir dos 10 mandamentos da lei de Deus e também dos 5 mandamentos da igreja. Não é? Então, quando se pega ali pelos mandamentos, a gente vê o quanto nós somos frágeis, né? Por exemplo, muitas pessoas ficam presas ao pecado, não que não exista o pecado contra a castidade, como o padre estava até dizendo, citando aí a corrida dos santos, né? A luta dos santos pela castidade. Mas um dos pecados mais cometidos é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, a nossa inteligência, né? Porque qualquer coisa as pessoas vão deixando Deus e sua palavra, não é? Em busca de aventuras, não é? Então é um pecado contra o primeiro mandamento. Mas as pessoas não param para fazer o exame de consciência e por isso elas acham que só não matou e não roubou. E, enfim, e do resto fez de tudo. É mais ou menos assim, né? Então, a Carmen está até falando aqui, né, que talvez uma catequese antes das missas poderia esclarecer ou mesmo reforçar essa necessidade nos fiéis, né? Eu até entendo o que a Carmen está dizendo, mas parece que também tem eu sinto isso às vezes em algumas missas. Como o povo só vai para a missa, aí o padre quer fazer toda a catequese na hora da missa, né? E, infelizmente, a hora da missa não é para catequizar. A hora da missa é para viver o mistério pascal, né? Então, é por isso que nós estamos aqui, viu, Carmen? É por isso. Hoje até estava conversando aqui com o Alexandre e a gente estava falando de uma outra questão, de uma outra live que nós vamos fazer. Ele falou, mas isso aí tem no Catecismo da Igreja Católica. Eu falei, ótimo. Se as pessoas lessem o Catecismo da Igreja Católica, lessem os livros, a gente não precisava nem estar aqui, né? Então, infelizmente, o católico, ele busca pouca informação e informação, né? Então, tudo que puder vir mastigado, para ele é melhor. Então, agora nós estamos aqui numa live, a pessoa está em casa, sossegado, ou está dirigindo, ou escutando, ou está sentado no sofá, ou está na cama, está no conforto. Não precisa fazer nenhum esforço, é só parar e escutar. Né? Então, o nosso objetivo é justamente esse, tentar trazer tudo mastigado, mas, né, que seja assim, se é que tem que ser assim, que seja assim. Esse tema de hoje, assim, eu acho fantástico, né? Esse bate-papo aqui, nós estamos entrando até
fugindo um pouquinho do tema, mas de uma profundidade tão grande que eu já estou aqui pensando na próxima live com o Padre Ramon. Porque... Isso porque já tem uma marcada, né? Para já tem outra. que vem. Porque essa questão do sacramento, o senhor colocou de uma forma muito interessante, que eu aqui confesso, Raquel, aqui de primeira mão na live, eu confesso que algumas vezes eu tenho esse pensamento. Ah, mas eu vou confessar com aquele padre, aquele ali está pior do que eu, ele está fazendo tanta coisa errada que eu estou vendo, eu não vou confessar com ele, não adianta. Mas aí, eu sei que a confissão é importante, então às vezes eu faço isso, eu vou longe, eu vou procurar um outro padre que eu me identifique, que eu tenha o desejo de contar as minhas misérias para ele, para pedir o perdão de Deus, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não sou perfeita, eu estou longe desse caminho de santidade aqui, então eu tenho às vezes essa dificuldade, o que eu faço? Eu não deixo que ela me pare. Eu acho que isso que é importante, eu preciso da confissão, eu preciso me confessar. Então, se eu tiver com dificuldade com um padre, pelo amor de Deus, gente, vai atrás de outro, mas não fuja da confissão. Né? Eu acho que é importantíssimo isso, porque senão acaba nisso que o padre acabou de falar. Se eu não acredito na confissão, eu também não vou acreditar na comunhão, não vou acreditar no sacramento do batismo dos meus filhos. Então, a coisa é muito complexa. Uma coisa puxa a outra. É uma coisa séria. É uma coisa séria, seríssima, seríssima. Muito complexa. E aí, então, a gente estava falando aqui da questão das virtudes, e é isso, uma virtude é essa. Os santos confiavam plenamente nos sacramentos, naquilo que a igreja ensinava, o qual hoje, às vezes, cai em descrédito, né? Então, eu acho que conhecer a vida dos santos, essa necessidade de conhecer a vida dos santos, é isso. É crescer em todas as virtudes como essa. É uma virtude, uma pessoa temente a Deus e que, portanto, aspira, né, às coisas do alto, à revelação, e ela quer participar, ela quer saborear os sacramentos. Não é? Então, essa é a nossa identidade católica, né? A fé católica foi revelada assim, 7 sacramentos. Não é, não é 6, não é 8, são 7. Foi revelado assim. Não é? Outras coisas são sacramentais, que é diferente, né? Então, a gente cresce nas virtudes e nas ações concretas de fé, né? Então, nós crescemos na virtude de enxergar o impossível, de alcançar aquilo que, do ponto de vista humano, é impossível, mas no campo espiritual é possível, né? A gente enxerga o invisível, né? Então, a gente cresce muito nas virtudes, né? Como homens, né? Como pessoas humanas, nós crescemos conhecendo a vida dos santos. Igualzinho eu mesmo, mas ele lutou, ele venceu, não é? Perfeito, perfeito. Muito bom isso. Nossa Senhora, já falta 10 para as 9. Como passa rápido essas lives? Demais. Né? Demais. Me conta um pouquinho, padre, dessa questão aí que o senhor falou já do beato, né? E essa questão de beatificação e canonização, só para a gente entender um pouquinho, né? Porque às vezes o senhor falou aí, o beato, Carlos Cuti, a canonização, só para a gente entender um pouquinho isso daí. Claro que cada papa foi aperfeiçoando um pouco essa questão da beatificação e da canonização. João Paulo II fez algumas mudanças, Bento XVI, creio que não, acho que não, mas talvez colocou alguma coisa, alguma mudança que eu não me recordo agora. O Papa Francisco colocou algumas mudanças com relação aos milagres, para a beatificação, diminuiu, para a canonização também. Permitiu que a beatificação seja no local onde o beato viveu, feita por um cardeal, um representante do Sumo Pontífice, enfim. Mas canonizar, a palavra quer dizer colocar no catálogo, né? E eu acho muito bonito isso. Fica até engraçado a gente dizer, né? Colocar no catálogo, né? Mas eu acho bonito esse significado da palavra, porque a gente pega um catálogo, né? De um produto, um catálogo de roupa, de produtos até de evangelização, a gente vai olhando ali, é um catálogo, né? Então, o catálogo é isso, é eu ir folheando e vendo ali quais são os modelos de santidade. Então, é bonito.
E olha que a igreja ousa dizer quem está no céu, portanto, beatificação e canonização, que implica a questão do dogma da infalibilidade papal, não é? E é bonito isso, esse catálogo, né? E a igreja não ousa dizer quem foi para o inferno, quem está condenado, foi condenado. Isso não. Por isso a gente vai dizer que tem santos que não foram canonizados, não é? Santos que é desconhecido, que não está no catálogo, mas está no céu, é santo, né? É alguns que se destacaram pelas suas virtudes, né, no mais alto grau, como heróis da fé, não é? Algumas pessoas têm dificuldade nessa palavra herói, mas aqui é um herói da fé, e, portanto, foram colocados no catálogo. E aí nós celebramos aí na quarta-feira São Policarpo de Esmirna. E ele foi o primeiro santo canonizado formalmente, beatificado e canonizado, né? E dali em diante, então, começou a história das beatificações e canonizações, que é um processo muito bonito, não é? Ali quem trabalha para a causa dos santos diz que é fantástico conhecer, então, justamente as virtudes, os dons que aquele que morreu com fama de santidade obteve em vida. E, portanto, deixou um testamento de amor para a igreja. Então, a igreja vai levando... Em cada beatificação e canonização, eu vejo que a igreja levanta uma bandeira. Como, por exemplo, quando João Paulo II canonizou a Santa Giana, não é? É uma bandeira contra o aborto, não é? Ela, então, já tinha vivido um tempo. Não, eu quero que minha filha fique e eu que parta. Então, ela deu à luz a menina, né? A menina, então, estava na beatificação e na canonização da mãe, né? Inclusive, recentemente, ela colocou uma mensagem, eu acho que em espanhol, para o povo brasileiro, que é o povo devoto de Santa Giana. Surpreendente a mensagem dela. Uma bandeira contra o aborto. Beatificação de Carlo Acutis. Uma bandeira dizendo a juventude pode alcançar a santidade. O santo de calça jeans e tênis, como São João Paulo II tanto dizia. Então, são protótipos, são modelos que a igreja vai colocando. Cada santo, cada beato deixa para nós um legado, uma mensagem, uma característica, uma virtude, né? É dom oferecido à igreja e ao mundo. A igreja aproveita. Se o mundo aproveita, nós não sabemos, não é? Embora tem muitas pessoas que não pertencem à nossa igreja, né? E que ficam encantados com a história de alguns santos, né? Como, por exemplo, Carla Acutis, né? Que jovem é esse, gente? Que normal e que tinha um desejo de ser santo. A Eucaristia é minha escada que leva ao céu. Maria é minha mãe. A devoção ao rosário. Não é? Então, uma história muito bonita. Cada qual com o seu jeito, mas deixa um legado para nós, um testamento de amor. Só uma pergunta aqui para esclarecer para a Cris. Ela está perguntando, o beato pode ser um santo como um santo canonizado? A beatificação é o primeiro passo, não é isso? É o primeiro passo, exatamente, né? Que a igreja tem os seus processos, né, Cris? São etapas, a igreja não sai declarando santo assim de cara, tem todo um trâmite até que ele seja declarado santo. Então, a beatificação é o primeiro passo, né? Exatamente. E outra pergunta que perguntaram aqui, estão perguntando se o padre tem um santo de devoção. Olha, essa pergunta é tão difícil de responder, Raquel, porque eu tive uma live no ano passado com a Jéssica, do Ler e Crer. Não sei se você conhece ela, tem uma página muito bonita também, mando um abraço aqui para ela. E ela me perguntou mais ou menos no final da live, acho que foi ela que perguntou, alguém que também fez a pergunta. E eu falei, Jéssica do céu, é tão difícil responder, por quê? Eu sou encantado com a vida de todos eles, né? Então, quando me perguntam, eu digo que é São José, porque está o primeiro ali de todos, né? O esposo de Nossa Senhora, o pai adotivo de Nosso Senhor. Mas é difícil falar. Olha, agora eu tenho algumas preferências. Santo Antônio de Pádua, Santo Afonso de Ligório, apaixonado. Santo Afonso de Ligório, seus escritos, Glórias de Maria. Tive que ler bastante Santo Afonso por causa da Mariologia. Santo Antônio, fantástico, seus sermões. Não é?
E São Benedito, um carinho muito especial por São Benedito, uma devoção muito forte na minha terra natal, Poços de Caldas, o Santo Negro, né? É uma vida fantástica também. Enfim, cada qual. Eu me encantei também com o Beato Carla Cutz, li muito sobre ele na época ali da beatificação, testemunhos da sua mãe. Então, é isso, né? Eu acho que vai se identificando, né, padre? Eu, por exemplo, eu gosto muito de São Paulo e de Santo Agostinho, porque era tudo desviado, entendeu? E conseguiu dar a volta por cima. Então, eu fico me inspirando nesses aí, né? Porque eu, toda desviada da vida, eu ainda tenho esperança, eu ainda tenho chance ainda, então eu me apego com esses aí para ver se eu consigo chegar lá. Por exemplo, quando eu assumi a paróquia São Pedro de São Paulo, né, aí há 6 anos e meio atrás, eu fui ler mais sobre São Paulo e São Pedro. E eu mergulhei mais na literatura dos dois, a personalidade de Pedro, de Paulo, né, os desencontros dos dois, mas também os encontros, enfim. Então, assim, a gente vai indo e vai mergulhando, não tem como. Por exemplo, às vezes nas minhas homilias eu cito demais Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino. Aí a pessoa fala assim, nossa, padre, o senhor gosta de Santo Agostinho? E eu vou dizer o contrário? Eu vou dizer, eu gosto. Nossa, o senhor cita bastante Santo Tomás. Então, é uma pergunta difícil, mas enfim, eu diria que é São José e todos os outros santos, porque eles são amigos de Deus, portanto são meus amigos e querem o meu bem. Eles já chegaram lá, onde eu ainda não cheguei e quero chegar, não é? Perfeita essa resposta aí. São todos amigos de Deus, então são todos meus amigos, eu estou de bem com todos. Exatamente. Na minha ordenação eu tive dificuldade, porque lá na ladainha, inclusive é uma resposta aí, uma pergunta que eu completo aí da Cris, que ela falou da beatificação e canonização, porque os beatos podem entrar na ladainha dos santos, né? Então, já são, né? Só que está na formal mesmo, precisa da canonização, é mais um milagre e mais um procedimento passando pelo o juízo e o crivo da igreja, né? Mas na minha ordenação eu sofri bastante, porque eu queria colocar Santo Afonso de Ligório, Santa Teresa de Calcutá, e aí a lista ia ficar muito grande, esse catálogo ia ficar muito grande, né? Né? Perfeito, muito bom, muito ótimo tudo isso. Então, já está quase chegando aqui na hora, então por que eu fiz essa live hoje? A Cris acabou de falar aqui que ela ama tanto os santos, né? Então, acho que todos nós temos, assim, algum santo de devoção, alguma admiração. O padre falou muito bem, cada um tem a sua mensagem, tem a sua bandeira, tem a sua característica. Então, o que nós propomos aqui na RMG? Nós vamos agora também falar sobre a vida dos santos. Então, essa live de hoje foi só para uma abertura a partir da semana, dia 16. A partir do dia 16 de março, que vai ser uma quarta-feira, o nosso amigo Paulo, lá de Angra, né, da Ordem Terceira do Carmo, o Paulo vai inaugurar agora essa série dos santos da Ordem do Carmo. Então, nós vamos começar no dia 16 e dia 17 falando de Santa Teresa de Jesus. Vai render, hein? Vai render. Tá vendo? Tá chegando aí, ele falou que vai ter o 4º centenário da canonização dela agora em março. Então, a gente vai começar com Santa Teresa de Jesus e a cada 15 dias nós vamos estar falando sobre um santo da Ordem do Carmo. Então, a gente já tem uma programação aí para o primeiro semestre e depois no segundo. Ou seja, agora você que está aí todo empolgado, querendo saber mais sobre a vida dos santos, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada santo. Ou seja, eu digo para o povo, faça um caderninho da RMG Mariologia e deixa do lado, porque aqui não adianta. Aqui a gente quer formar, quer informar, quer aprofundar. Olha que hoje nós entramos aqui nessa história dos sacramentos, que o padre Ramon, que me desculpe, que eu sei que ele é muito ocupado, mas ele que já vai achando aí na agenda dele, depois me passe, quando que ele vai poder nos falar sobre os sacramentos, porque isso é importantíssimo, é da vida do cristão, como ele acabou de falar, é da vida do católico, e nós precisamos entender e aprofundar nisso. Então, depois o senhor vê com calma lá, senta com a secretária lá e veja direitinho que datas nós podemos marcar para a gente poder falar sobre os sacramentos. Então, aqui o objetivo é esse, é a gente crescer juntos na fé e entendendo por que a gente tem essa fé. Porque eu sou católico porque minha avó era, minha mãe é, então eu também sou. Não, gente, não pode ser assim.
Aqui a Exatamente. gente tem que dar sentido àquilo que a gente vive. Eu acho que esse é o Exatamente. principal objetivo. Não é isso, É, é. padre? Não é ser católico por tradição, né? Ele era, ela era, é da minha família era. Ah, tá, mas por que que você é? Ah, porque eles eram. Não. A gente tem que saber dar razões da nossa fé, como nos reza a primeira carta de São Pedro, razões da nossa fé, da nossa esperança, né, em Cristo Jesus, né? E é bonita, é importante essa didática sua, por exemplo, você falando aí, eu estava já imaginando aqui, estudar, por exemplo, os santos da Ordem do Carmelo, né, os carmelitas, começando aí por Santa Teresa de Jesus, que ela era conhecida como a Teresona, né, porque ela era de uma personalidade firme, né, demais. E depois, por exemplo, os santos redentoristas, pode começar a convidar o padre Valdivino, padres redentoristas, os santos redentoristas, depois os santos salesianos. E assim, nossa, olha, o catálogo é grande. Vai muitas e muitas lives a RMG Mariologia, mas graças a Deus, porque a igreja é feita da santidade, né? A igreja é santa e ela quer gerar santos e santas, né? Então, por isso o catálogo é grande. Graças a Deus, nós temos muitos amigos de Deus e que são nossos amigos também, né? Graças a Deus. E a gente vai marcar, sim, sobre os sacramentos, mas antes, na sexta-feira, nós temos, então, sobre o jejum, né? Exatamente. Para começar aí Exatamente. a nossa quaresma, né? Na Isso. sexta-feira. É Exatamente. às Na 21, né? segunda-feira a gente tem aqui o nosso Terço das Almas, toda segunda, 7h30. Na terça-feira, então, provavelmente a gente vai só dar uma pincelada, que nós vamos, então, iniciar o tempo quaresmal. Na quarta-feira é a quarta-feira de cinzas, então todo mundo faz favor, vamos lá celebrar com fé, né, com amor. E na quinta-feira, vocês vão ouvir na missa de quarta-feira de cinza falar sobre jejum. E aí, na quinta-feira, o Padre Ramon vai vir aqui nos dar mais uma aula sobre o jejum. Por que a gente fala tanto em jejum? O que é o jejum? Como que se vive o jejum? O que é o jejum quaresmal? Então, na quinta-feira, dia 3, às 21 horas, a gente vai atrasar um pouquinho mais, às 21 horas. Isso, vocês já anotem aí na agenda de vocês, coloca aí um alarme no celular, dia 3, quinta-feira, às 21 horas, tem live na RMG Mariologia de novo. É aqui assim, não dá folga. Não para, não dá trégua. Sem folga. Sem folga. Sem folga. Que bom. Né? Porque é importante, né, gente? Vocês vão falar, jejum. Ah, mas para que jejum? Não fazer jejum, que sentido tem fazer jejum? Ah, mas a minha mãe é diabética, ela não pode fazer jejum. Ah, mas a criança precisa, e eu vou ficar sem tomar café, isso vale? Ah, eu tenho que ficar sem comer carne? Calma, que na quinta-feira a gente vai entender todo esse processo de jejum com o Padre Ramon. Não é isso, Padre? É isso aí, se Deus quiser. Próxima sexta-feira, às 21 horas. Né? Isso mesmo. Raquel, uma alegria mais uma vez com você. E a gente se encontra na próxima sexta-feira. A saúde e deixo o meu abraço e a minha bênção aqui também para todos que nos acompanharam. O tempo realmente passa muito rápido para a gente perceber aí o quanto a vida dos santos é rica. E falar sobre os santos é muito assunto. A gente ficaria a noite inteira aqui falando sobre aqueles que têm uma plena comunhão com Deus e que querem também que cada um de nós tenhamos esta comunhão com o Senhor. Não é? Isso mesmo. Então, o Senhor manda a bênção ainda para nós. Isso. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós por intercessão de Maria Santíssima, Mãe de Deus e Nossa Mãe, de São José, seu esposo, de São Pedro e São Paulo e de todos os santos e santas de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Uma santa e boa noite a todos. Amém. Obrigada, Padre. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Um abraço, viu, Raquel? Tudo de bom. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.